Tá sentindo aí? Tem cheiro de vingança, tem cheiro de sangue no ar. Isso aqui você precisa saber, porque isso aqui muda todo o jogo político em Brasília, que pode causar aí uma vingança histórica contra Lula. Bora então direto ao primeiro ponto. Os requisitos legais para concessão de prisão domiciliar, colocando justamente como o Camarote nos chama a atenção, uma divisão de dizendo total ausência, né? Um caminho, neste momento, bloqueado para a defesa. Fala, Demétrio. Não, prisão domiciliar é um privilégio. Seria bastante simples Alexandre de Moraes justificar sua decisão dizendo que não há motivos para conceder esse privilégio a Jair Bolsonaro, privilégio ao qual tantos outros, milhares de outros presos no Brasil não têm. Então, a decisão poderia ser simplesmente essa. Quando ele alega tentativa de fuga, isso é fantasia. Dizer que lá em 2024 ele teria tentado fugir, o que é razoável, não tem nada a ver com o cenário atual, porque depois, bem depois disso, Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva domiciliar de Bolsonaro. Aí ele violou a tornozeleira, o que é um bom motivo, basta esse motivo para dizer que não tem a possibilidade de domiciliar agora, porque ele descumpriu condições. Mas não houve tentativa de fuga. A violação da tornozeleira não estava ligada a um esquema de fuga. Havia uma manifestação chamada pelos bolsonaristas, fora de um condomínio fechado, cercado pela Polícia Federal. Não havia um cenário de fuga. Havia horas e horas e horas de diferença entre a violação da tornozeleira e o chamado da manifestação. Isso é uma fantasia. Alexandre de Moraes não precisa recorrer a essa fantasia para determinar que ele não merece a prisão domiciliar porque violou a tornozeleira, não merece porque é um privilégio, não merece porque milhares de presos comuns no Brasil não têm esse privilégio. O papel do ministro Fernando Haddad nessa história. Parece que descobriu ontem. O problema dos Correios é ministro desde 2023. E aí sai com essa fala aqui, vou ler. A fala do ministro dos Correios. Assumiu o Ministério da Fazenda em agosto, Haddad? Em agosto passado? Olha a fala. É muita cara de pau, com todo respeito. Nos Correios, a Fazenda só recebeu a radiografia correta com a nova diretoria. A nova diretoria assumiu em setembro de 2025. A minha pergunta é, como é que foi possível que não houvesse radiografia correta e se deixasse isso correr dessa forma para chegar nesse estado de coisas nos Correios por tanto tempo e só em setembro do terceiro ano do governo Lula se mudou a diretoria dos Correios? Que isso? Privatizaram os Correios, a gente não sabia? Nos Correios, a Fazenda só recebeu a radiografia correta com a nova diretoria. Está tudo na mesa sobre as soluções para a reestruturação. Temos uma equipe aqui no Ministério da Fazenda dedicada a isso. Desde que os números chegaram, a radiografia correta chegou para botar de pé o plano de recuperação. Isso é um esculacho. Com esse relaxamento, só tomando conhecimento da situação dos Correios em setembro de 2025, por causa disso, de janeiro a setembro deste ano, prejuízo acumulado dos Correios de 6 bilhões de reais. Eu não me surpreenderei se nós chegarmos ao final do ano, agora de dezembro, com 9, 10 bilhões de reais de prejuízo dos Correios. E esse papo, como se tivesse assumido o Ministério em agosto, de que só em setembro foi possível fazer a radiografia. Até setembro desse ano, quem estava no comando dos Correios? Era alguém obrigado, um alienígena? Não foi indicado por essa rapaziada? Não foi indicado por Lula? Não era governo Lula? Que papo brabíssimo é esse? Mas essa é a situação dos Correios. Muito bom para os bancos. Os bancos maravilhosos vão receber de qualquer maneira, juros, 115 do CDI, Correio pagando ou não. Se não pagarem, eu aposto que não pagarão, pagaremos nós. Tem 3 anos de carência, rola para frente, resolve o problema por algum tempo. Estão comemorando. Olha a gravidade da situação. Os Correios emitiram nota dizendo que poderão pagar o 13º. Estava em risco o 13º dos funcionários desse ano. Graças a essa... Como é que se deixou cegar esse estado de coisas? É uma vergonha esse negócio dos Correios. E é claro, nós vamos pagar a conta. Olha, se o Congresso, se o Poder Legislativo em si se der o respeito em algum momento, voltar a se autovalorizar, não tem nenhuma dúvida, porque esse critério de perda de mandato por faltas ou pelas pautas que ainda virão, que é o caso do Ramagem, tem que ser avaliado caso a caso. Se um parlamentar é sequestrado pelo Hamas e fica 1 ano sequestrado, a Câmara, pelas faltas deles, vão tirar os mandatos. Se um parlamentar sofre um acidente e fica em coma durante 1 ano, a Câmara ou o Senado vai tirar o mandato desse parlamentar. Então você veja que tem exemplos, nesses 2 que eu dei apenas, que tem que ser avaliado caso a caso. São 2 parlamentares que estão fora do Brasil contra a própria vontade. Gostariam de estar aqui, não estão porque o Brasil não vive numa democracia plena. E todos com 2 neurônios sabem disso. Então eles estão lá porque se estivessem aqui, estariam sofrendo o mesmo processo, o mesmo justiçamento, sendo julgados pelos seus próprios inimigos. Então, obviamente, que estão lá por sobrevivência, estão lá porque querem continuar defendendo a liberdade e a democracia no nosso país de lá. Se até juízes podem votar
votar virtualmente. Tem juiz que está na Europa, no meio do recesso do judiciário, apreciando causas, julgando processos pela internet. Por que um parlamentar não pode também, em casos excepcionais, como esses do Eduardo Bolsonaro ou do Ramagem, participar dos debates virtualmente, votar virtualmente? Então, um caminho para mim que seria muito natural seria a mudança no regimento interno para que isso acontecesse sem nenhuma celeuma, porque é evolução, temos tecnologia para isso, é um regimento interno das duas casas, da Câmara e do Senado, que foi escrito, entrou em vigor muito antes das novas tecnologias. Então, quando se quer e tem boa vontade, é possível fazer. A gente mostra agora aqui no telão, talvez o índice que traduza com mais clareza o que é essa queda de popularidade do presidente Lula. Quando a gente enfoca nas regiões do país e pega entre a região Nordeste, perceba, a aprovação do governo Lula estava na casa dos 49%. Ok, tinha margem de erro, mas a gente tem ali 49%. A gente tem 2 meses depois, gente. Em 2 meses, de 49% caiu para 33%. E a gente está falando da região onde o PT, tradicionalmente, o próprio presidente Lula, a própria figura dele, como nordestino também, tinha sempre um apoio muito grande. E agora essa queda considerável, lembrando que essa região Nordeste concentra 26% do eleitorado e tem uma margem de erro aqui nessa pesquisa de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Ainda assim, a diferença surge com grande tamanho. É impressionante que a sensação que a gente tem toda vez que nós ouvimos notícias sobre o presidente Jair Bolsonaro é que ele está sob tortura. Não tem outro nome. Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes disse, não, vamos aguardar 15 dias e os médicos analisam. O filho, o Carlos Bolsonaro, postou um vídeo muito chocante, né? O presidente Bolsonaro, antes de ser preso em casa, dormindo, inclusive, e o soluço ali que não cessava. Agora, esse relatório que saiu, ele diz, piora progressiva no quadro. Bom, se a piora é progressiva, está piorando, né? De uma maneira progressiva, ou seja, não, a condição dele não está estagnada, não está estável, é uma piora progressiva. E aí no mesmo relatório não é nada urgente. Eu fico pensando para que serve um outro ministério que voltou, né, para a pasta, a longa, são 39 ministérios, o Ministério dos Direitos Humanos no Brasil. Nós temos um Ministério dos Direitos Humanos. Eles não falaram absolutamente nada sobre os presos do 8 de janeiro, sobre as condições desumanas de idosos, pessoas com comorbidade, pessoas com doenças graves, pessoas com câncer. Eles não deram um pio sobre os presos políticos inocentes e todos esses grupos que deveria chamar a atenção do Ministério dos Direitos Humanos. E agora, em relação ao presidente Bolsonaro, com uma idade avançada, com a saúde muito debilitada, os médicos do presidente já falaram da saúde delicadíssima do presidente Bolsonaro. E agora eu estou querendo entender. A piora progressiva no quadro, ou seja, ele está piorando dia após dia, mas não é nada urgente. Se isso não for colocado na categoria de tortura, eu não sei o que é, Paula. Mas começando, né? A gente vem observando nos últimos dias. Vocês devem ter visto aqui por alto, se vocês não viram. Saibam que houve uma operação da Polícia Federal. Tem como alvo o vice-líder de Lula no Senado, o senador Everton Rocha. Que pena, né? Nem colocaram o nome. E eu acho que é importante, porque se fosse o vice-líder do governo Bolsonaro, seria disso daqui para pior. E Renato comenta, né? Bilhões desviados dos aposentados. Óbvio que isso aqui é importante. Saíram várias coisas sobre a questão do Everton Rocha e tudo mais. Porém, entretanto, todavia, o foco aqui é outro, né? E o que realmente chamou a atenção, a ponto do Jornal Nacional comentar, foi o filho de Lula. O André Chaldes, do Metrópolis, fala, casa caiu para o Lulinha. Roberta Lucinger, lobista e colaboradora do Careca do INSS, menciona ele abertamente num dos diálogos com o ladrão de aposentados. Ali no segundo parágrafo. Alguns dias depois, em 5 de maio de 2025, Roberto enviou áudio para Antônio Camilo tentando tranquilizá-lo com o seguinte teor. Na época do Fábio, falaram de Friboi, de um monte de coisa, né? Maior, igual agora com você. Fábio é um dos nomes do Lula. É porque chama de Lulinha, né? Mas enfim. Antes de chegarmos no Lulinha, propriamente dito, mas que já envolve ele também, né?
Você vê essa senhorita que tá no radar da Polícia Federal, alvo da PF, a Luxinger, tinha tatuagem de BFF com mulher de Lulinha. BFF é Best Friends Forever, ou seja, melhores amigos pra sempre. Aí tá ali, a lobista Robertinha tinha uma tatuagem de melhores amigas com Renata Abreu Moreira, mulher de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Por isso tá falando aqui o Fábio, né? Na época do Fábio, falaram de Friboi, um monte de coisa. Minha BFF e eu, eternizadas na pele e no coração, love you, escreveu Roberta, é uma publicação no Instagram do dia 30 de março de 2024. BFF é a sigla para Best Friend Forever, ou Melhores Amigas para Sempre. Neta de um dos acionistas do Credit Suisse, Roberta foi uma das principais doadoras da campanha de Lula em 2022. Ah, que coincidência, meu Deus do céu. Segundo o colaborador da Polícia Federal, ela teria intermediado a relação entre o filho de Lula e o careca do INSS. A prospecção de um negócio de venda de canabidiol para o Sistema Único de Saúde. Para a Polícia Federal, Luxinger é integrante vinculada ao núcleo político da organização criminosa liderada pelo careca do INSS. Aí aqui a imagem, né? Ah, meu Deus. Que bela imagem, viu? Minha best friend forever. Coitado do Lula, velho. Então perseguir. Obviamente não aconteceu nada, né, gente? A gente sabe disso. O filho de Lula é inocente. Lula, todo mundo ligado a Lula é inocente. Lula não anda com pessoas que fazem nada errado. Aí, ainda da Robertinha, amiga de Lulinha, orientou o careca do INSS a despistar Metrópolis. E também saíram notícias falando que ela o orientou a jogar o telefone fora. E desfazer das mensagens. Parece que o careca do INSS esqueceu, rapaz, de fazer isso daí. Eu sei que essa treta cresceu a ponto até do Lula falar que se tiver filho meu aí, pode investigar que eu não vou blindar nada não. O Mendonça, Mendonça que tá cuidando do caso, eu quero só ver Mendonça. Mas escute aqui, ó, Jornal Nacional. A decisão que autorizou a operação citou uma troca de mensagens entre o careca do INSS e Milton Salvador, que teria se tornado sócio do esquema e também é investigado. Segundo a PF, em uma mensagem, o careca do INSS fez referência à necessidade de se fazer mais uma parcela de pagamento de R$300 mil. E questionado por Milton sobre quem seria o destinatário, o careca do INSS afirmou: o filho do rapaz. Em seguida, Milton envia uma mensagem ao careca do INSS comprovando o pagamento dos R$300 mil para RL Consultoria e Intermediações Limitada. Na decisão, o ministro André Mendonça relata que a quantia seria destinada, pelo sentido das mensagens, ao filho do rapaz. A dona da RL Consultoria e Intermediações é Roberta Luxinger. A investigação aponta que, ao todo, foram 5 pagamentos no valor de R$300 mil, feitos a pedido do careca do INSS, que totalizaram R$1,5 milhão. O ministro André Mendonça determinou que Roberta Luxinger seja monitorada por tornozeleira eletrônica. Hoje, em uma entrevista com jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto, o presidente Lula foi questionado sobre o suposto envolvimento do filho, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, no esquema. Lulinha não é alvo do inquérito. O presidente defendeu o aprofundamento das investigações. Todas as pessoas que estiverem envolvidas diretamente ou não, elas vão ser investigadas pela Polícia Federal. Muitas das coisas estão em segredo de Estado. Eu, sinceramente, já li a respeito alguma notícia e eu tenho dito para os meus ministros, tenho dito para as pessoas que participam da CPI, é importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas. Todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. A decisão cita uma outra troca de mensagens entre o careca do INSS e Roberta Luxinger. A conversa ocorreu em abril deste ano, 6 dias depois da primeira fase da operação sem desconto. Roberta afirma: e só para você saber, acharam um envelope com o nome do nosso amigo no dia da busca e apreensão.
Em seguida, Antônio Camilo, o careca do INSS, responde demonstrando preocupação. Putz, na mesma data, Roberta envia mensagem dizendo: "E Antônio, some com esses telefones, joga fora." Burro, hein? Ô bicho burro, não jogou o telefone fora. Aí, gente, como ela falou, né? Vai investigar tudo. Tem que investigar tudo mesmo. Olha pra isso daqui, rapaz. Mas, obviamente, a investigação vai mostrar que só foi uma coincidência. Óbvio. Só tem pessoas santas ao redor de Lula. Lulinha, filho de Lula, foi com o careca do INSS para Portugal na primeira classe. Mostram documentos. Aí você vê, um tava ao centro 3A e o outro na CJ. É distante. Obviamente, eles não combinaram de ir juntos. Eu acredito em Lula e no Lulinha. Boto minha mão no fogo. Se queimar, eu vou ficar decepcionado. E tá ali, a Polícia Federal comprovou que Lulinha viajou junto com o careca do INSS. E aí? Que coisa, né? Mas que baita coincidência. Aí, rapaz. Motivo de Lulinha mudar para a Espanha gera desconfianças na CPMI. Isso aconteceu alguns meses atrás. E em qual contexto? Na mira das investigações da Polícia Federal e da CPMI do INSS, Fábio Luiz Lula da Silva, o nosso Lulinha, filho de Lula, se mudou para Madrid, na Espanha, em meados deste ano. A informação do destino de Lulinha foi revelada pela coluna em julho. Nesta quinta, o Poder 360 revelou e a coluna confirmou que o assessor do careca do INSS, principal operador do esquema que desviou dinheiro dos aposentados e pensionistas, disse em depoimento à Polícia Federal que Lulinha recebia um mensalão do grupo no valor de R$300 mil por mês. A oposição quer saber agora se a saída de Lulinha do Brasil revela que ele teve acesso antecipado aos fatos ou uma forma de tirá-lo do Brasil no momento em que o Congresso apontava para a criação de uma CPMI. Quando discutia a CPMI, Lulinha foi pra lá porque ele tá cansado do Brasil, pô. Sabe? É muito holofote, é paparazzi. Esse fato, a imprensa odeia o Lula, né, gente? O que é que o Lula fez de mal pelo esse país? Enfim, que teria acesso a todos os documentos da PF acerca das investigações. Desde que a comissão de inquérito foi criada, Lulinha foi mencionado várias vezes por deputados durante os trabalhos. O suposto envolvimento do filho de Lula está entre os motivos da oposição ter insistido na criação da CPMI. Também era irmão do Lula, né? O Frei Chico, lá do Sindinap. Além do careca, da Robertinha, do Lula sendo citado, a Polícia Federal acha a planilha do careca do INSS com pagamento ao número 2 da Previdência. O número 2 que estava lá até ser demitido anteontem. O número 2 da Previdência, preso pela PF, foi a camarote do careca do INSS. O atual ministério, ele é o número 2. Aí foi preso. Quase o ministro, né? O número 2. Depois do ministro vinha o Adroaldo. E além disso, também nos últimos dias, a Polícia Federal confirma que a ex-publicitária do PT era sócia do careca no exterior. Daniele Fonteles. No F, né? Papel sofisticado dentro da engrenagem de lavagem de capitais, operando em múltiplas frentes financeira, empresarial, imobiliária e internacional. A PF identificou que a publicitária movimentou recursos do careca do INSS no exterior e foi beneficiada com repasse de mais de 13 milhões de reais. Aí o Lula fica nessa, né? Eu falei desde sempre que a gente vai investigar todo mundo, falei pros meus ministros, falei pra isso, falou. Óbvio que o Lula falou, é porque o pessoal não escuta o Lula. É porque o pessoal traiu o Lula. Porque o PT atuou de uma forma completamente contrária. A CNN veio aí para relembrar isso daí, dizendo, ó, governo operou para barrar a ida à CPMI do INSS de alvos de operação da Polícia Federal. A base governista do Lula operou para barrar na CPMI convocações e quebras de sigilos telemáticos, fiscal e bancários de alvos nesta quinta de mais uma fase da operação sem desconto. Ou seja, a CPMI estava mirando nas pessoas certas. Foi a base de Lula
inclusive o Paulo Pimenta do PT, e deram pra atrapalhar, né? E aí, Lula, como é que eu vou acreditar em tu quando tu disse que vai investigar todo mundo? Um dos requerimentos pedia a convocação do agora ex-secretário executivo do Ministério da Previdência, exonerado nesta quinta pelo governo após a operação da PF. E o Lula não deixou, não. A turma do Lula, né? No dia 4 de dezembro, a CPMI apreciou o requerimento, foi rejeitado por 16 a 14. Os votos que compuseram a maioria vieram do PT, PSB, PDT, PCdoB e parlamentares do Centrão, do PSD do Kassab, do MDB do Baleia Rossi, do Republicanos do Marquinhos Censura e do PSDB do Aécio Neves. A Polícia Federal entendeu haver movimentações suspeitas de recursos entre Adroaldo, o filho que é ajudante parlamentar do senador Everton Rocha, outro alvo da operação de hoje, e a chefe de gabinete do Ministério da Previdência. Na mesma votação, em 4 de dezembro, foi tentado quebrar o sigilo telemático bancário e fiscal da empresária Roberta Lustinger, amiga do Lulinha. Para a Polícia Federal, ela integrava o núcleo político da organização criminosa e mantinha a sociedade com uma das peças-chave do esquema, o careca do INSS. O placar foi o mesmo, e rejeitou, né? 16 a 14. A CPMI também apreciou no mesmo dia, desta vez por 19 a 12, a convocação em quebra de sigilo do sigilo bancário e fiscal de Daniele Fonteles, publicitária, alvo da operação em que a Justiça determinou o monitoramento eletrônico. Boa. Segundo a Polícia Federal, a publicitária fundou a agência Paper Comunicação, que já prestou serviços ao PT, e nas investigações apareceu como responsável pela execução das iniciativas da organização criminosa em Portugal, sendo beneficiada com mais de 13 milhões de reais do careca do INSS. Paulo Pimenta, do PT, liderou na sessão do dia 4 a rejeição a esses requerimentos. Segundo as notas taquigráficas do Senado, ele disse, senhor presidente, esses requerimentos, isso é um conjunto de requerimentos que estão fora do escopo da investigação da CPMI. É caso de polícia, né, Paulo Pimenta? Não há nenhum nexo com a relação a desconto associativo, não há nenhum nexo com relação a questões que são objeto da investigação da CPMI. Vários desses requerimentos têm claramente o objetivo de estabelecer uma forma de tirar atenção daquilo que é central. É mesmo? Em setembro, a oposição também tentou convocar Gustavo Marques Gaspar, empresário e ex-assessor do senador Everton Rocha. Ele é apontado nas investigações como quem assinou a procuração concedendo plenos poderes ao consultor Rubens Oliveira Costa, apontado pela PF como homem da mala do careca do INSS. Também rejeitaram. E na ocasião, Paulo Pimenta disse: não há materialidade entre o requerimento e a investigação que até agora foi feita. Agora tem, Paulo Pimenta. Por conta disso, o mesmo governo que blindou Lulinha antes, não deixou convocar, agora vai ter que lidar com a nova convocação. Careca poupa Lulinha. Membros da CPMI têm convicção de envolvimento. Eu acho que não, que é inocente. E tá ali, ó, CPMI do INSS protocola a convocação de filho de Lula, senador e alvos da PF. E isso daí só vai ser votado, né, na volta do recesso em fevereiro. Então o mês de janeiro aí vai ser um mês de férias para essa turma. Veja só como são as coisas, né? Esse é o Brasil de Lula. Esse é o Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas vamos lá. Esse é o Brasil do Luiz Inácio Lula da Silva. Ô, gente, é desumano o que estão falando com o Bolsonaro. Sabe? A tortura fica comprovada a todo santo dia. O Globo até diz, né? Bicho, estamos há uma semana confirmando que Bolsonaro precisa de cirurgia. O médico falou, o médico já avisou. Quem tem a propriedade para falar isso, né? É o médico que cuida de Bolsonaro há muito tempo. O próprio Felipe Monteiro, jornalista de esquerda do Metrópolis, já falou sobre isso também. Aí fizeram uma perícia e mostrou que a perícia sim, que Bolsonaro precisa. Aí, não, ainda teve que esperar, mandar pro judiciário. Aí agora tá aí. Né? Ou seja, né, ele precisava da cirurgia. Então assim, uma pessoa doente passou mais de uma semana esperando porque ele tem que maltratar, né? Tem que maltratar. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Esse é o tratamento que o Jair recebe. Eu esperava, como é que eu posso falar, né? Mais mobilização pelo Bolsonaro. Eu esperava mais mobilização da turma da direita. Mais mobilização, sabe? Protestos. Mas
Nossa classe política deixa muito a desejar. Aí nesse mesmo país, né, no Brasil do Lula, o Mota assume algo que só vale assim, né? Não pega ninguém de surpresa, mas é sempre bom assumir as coisas. Né? Mota admite que decidiu caçar Ramagem pela mesa para evitar estresse com o Supremo. Não só o Ramagem, como também Eduardo Bolsonaro, né? Proteção dos líderes dos membros da mesa e para evitar um novo episódio de conflito, de estresse institucional. Houve uma decisão capitaneada pelos líderes de que pudéssemos decidir isso pela mesa, né? O Supremo não ficar triste com a gente, que é quem manda, né? Deu a ordem, a gente tem que cumprir. Aí, falando do Supremo, vocês viram a questão da dosimetria, né? Foi aprovado no Senado. E aí ficou lá algumas discussões. No dia lá que estava se discutindo, Dom Pedro III falando que não podia, reclamando, achando ruim. Parlamentares da esquerda também. E parece aí que o que está diante de nós é um grande acordão, né? Para tentar dar uma pacificada, para ver se acalma o meio de campo, para todo mundo ficar de bem, menos Bolsonaro, né? Óbvio. E tá ali. Dom Pedro III negociou com os senadores texto que reduz pena de Bolsonaro. A informação foi dada pelo Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, no microfone da CCJ. E confirmada pela equipe da coluna junto a outras fontes da casa. De acordo com relatos dessas fontes, Dom Pedro III procurou ao menos 4 senadores, entre eles Alcolumbre, Pacheco, para acertar ajustes na redação, corrigir trechos do texto aprovado pela Câmara. Segundo o ministro disse aos senadores, o projeto que saiu da Câmara não foi o acordado com o Supremo, né, pelo Paulinho da Força. Aí o Alessandro Vieira voltou a fazer essa mesma denúncia no UOL. Conta aqui é da Fabiola e do Josias. Surreal, né? É Brasil. As pessoas fazem no escurinho uma coisa, mas pegam o microfone e são defensores da democracia. E a gente tem que se perguntar que democracia é essa. O senhor acha que o senhor enxerga o Supremo hoje, senador? E é muito impressionante que vários ministros do Supremo têm conexões políticas, né? Acha que o Supremo Tribunal Federal está virando uma espécie de terceira casa legislativa? Na verdade, está virando a primeira casa legislativa, porque eles se colocam numa posição de interferência e de articulação política. Eles tentam formar maiorias, eles questionam textos em andamento, eles são próximos de parlamentares de diversas características e perfis. Isso tudo é extremamente negativo, porque vai cada vez mais derrubando a credibilidade da justiça. O juiz, por definição, tem que ser neutro. Ele não tem partido, ele não tem lado, ele não tem parceiro político, ele é neutro. Ele é demandado pelas partes e aí ele decide. E por que a sociedade confia na decisão? Porque ele é neutro. Infelizmente, hoje, não é neutro, né? O nosso judiciário, na sua Suprema Corte, está bem longe da neutralidade. A gente vê novamente um bom ministro, o ministro Fachin, tentando fazer movimentos para sanear essa situação da forma mais leve possível, que é um código de conduta, mas enfrenta uma forte resistência dos colegas, porque eles querem que não só eles e seus familiares, mas a gente também, cidadão, a gente ache normal carona em jatinha de investigado, patrocínios milionários, contratos para parentes milionários, e nada disso é normal. Não uma democracia de verdade. Eu acho que ele é golpista, antidemocrata. Eu acho que se o Alessandro Vieira sofrer uma busca e apreensão, a gente vai estar salvando o Estado Democrático de Direito. O Brasil, aí eu fico de cara, né? Esse cidadão, tá falando, lembrando pro pessoal, quem inventou o PL 2630? Aí, ó. Olha das fake news. Foi esse rapazinho, junto com a Tabata e o Felipe Rigoni. Eu acho que eu tenho. Vou testar uma vez só. É 214. É 215. Vou testar o 215 pra ver. Deixa eu ver aqui. Fecha a postagem, que eu sei que é uma postagem da Tabata.
eu ver. Se não tiver aqui, é vida que segue. Achei. Tá aqui. Junto com outros deputados e apoio pesquisadores da sociedade civil, apresentando um projeto para raça fake news no Brasil. Aqui. Era ela falando com ela e o Felipe Rigoni, mas quem depois protocola é o Alessandro Vieira. Deixa eu ver se tem alguma postagem falando do Alessandro Vieira em específico. Não tem, é só ele aqui com o Luciano Huck. Essas 3 pessoinhas estão por trás do PL 2630. Aí agora tá aí, tá reclamando o judiciário. A tropinha da censura chateada que quem assumiu a dianteira no processo foi o Supremo. Aí nessa questão aí, né, todo mundo falando de acordão. Nem a esquerda tá aguentando esse papo aí de que o governo tá batendo de frente, não vai aceitar dosimetria. Vocês viram aí, né, o posicionamento do Jacques Wagner e tudo mais. O Mauro Lopes, ele trabalha junto ao Jones Manuel, é da esquerda antilulista. Ele tá ali, né, compartilhando da Globo, que diz que Lula nega acordo do governo e diz que vai vetar o PL da dosimetria. Lula falou que não teve acordo nenhum. Aí ele fala assim, ó, Lula disse que não sabia do Jacques Wagner. Será mesmo? Não sabia também de Randolph e Humberto Costa ausentes da CCJ para atuar com Renan e obstruir? Lula também não sabia disso? Lula também não sabia que toda a bancada do PT no Senado fez o mesmo no plenário? Ele não sabia? Eita, presidente que não sabe de nada, né? Ave Maria, esse Lula, viu? É o Brasil, bicho. O Brasil é um absurdo. E nessa questão da dosimetria, e parece que Eduardo não estava errado quando Eduardo avisou em julho, e a PF nos mostrou através daquele vazamento de mensagens, que se a dosimetria fosse aprovada, possivelmente os Estados Unidos iam tirar o time deles de campo. E tá ali, ó. O governo Trump atuou na aprovação do PL que reduz pena de Bolsonaro. Integrantes do governo dos Estados Unidos... Nossa, minha garganta agora ficou seca. Integrantes do governo dos Estados Unidos atuaram nos bastidores para viabilizar a aprovação do chamado PL da dosimetria. Segundo relatos obtidos pela coluna, a articulação envolveu pressão direta de representantes norte-americanos e culminou com a aprovação do projeto nesta quarta. Quem esteve envolvido foi o Christopher Landau, número 2. Por meio de ligações telefônicas a membros do governo brasileiro, Landau pressionou auxiliares do Palácio do Planalto a avançarem com a proposta, em troca de possíveis progressos nas negociações tarifárias entre os dois países. Diplomatas norte-americanos acompanharam de perto a tramitação e votação do texto no Senado. Deve ser por isso que a gente estava até comentando ontem, né, que o Supremo não deve mexer aí no PL da dosimetria. Não deve mexer. Sabe, todo mundo sabe que é um absurdo o que tá acontecendo, bicho. Todo mundo sabe que é um absurdo o que tá acontecendo e eles ficam fingindo que não sabem de nada. Meu Deus do céu, viu? Que povinho do coração podre, viu? Mas vamos lá. Pegando o gancho aqui nessa situação, ontem, nosso vídeo fiz um dossiê, né? Os novos 11. E a partir da Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que é uma mudança realmente assim de todo o padrão dos últimos anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos agora vai ser diferente. E por que a gente explicou muito ontem. E aí eu pegava muito dessas ideias e tentava moldar alguns eixos para a gente articular nossos princípios e valores e para que lado andar. Vamos andar por aqui, vamos andar por acolá. Eu coloquei a capa aqui do vídeo ontem. Quem não viu, veja. E quem viu, rapaz, veja só, né? Aí eu listei lá meus 11 eixos. Aí eu falei, vou mandar lá no Telegram. Sabe? Vou botar aqui num documento, mano. Não fiz nenhuma edição nem nada, só botei no Word. E aí no nome, a gente tava falando da Estratégia Nacional de Segurança, né? E aí traçando os eixos da direita que eu gostaria de criar. Aí eu, lá no documento que eu mandei lá no Telegram, para quem quisesse, aí eu botei Princípios Estratégicos para Segurança, Soberania e Desenvolvimento Nacional. Fizemos isso ontem, dia 19 de dezembro.
E aí hoje aconteceu o quê, hein? O que aconteceu hoje? Aí eu tô passando lá no meu jornal golpista favorito. Segurança Nacional. Um paradoxo nos define. A necessidade de uma mobilização nacional em torno de uma estratégia de segurança nacional para o Brasil nos parece urgente. É mesmo, é? É mesmo, é? Estratégia de segurança nacional para o Brasil nos parece urgente. É mesmo, né? Quem poderia imaginar? Essa desgraça desse jornal tava publicando a matéria, me chamando de influenciador. Isso que eu fico puto às vezes. Falo, bicho, eu trabalho igual um burro de carga todo santo dia. Só trabalho com informação verificada. Eles não conseguem apontar fake news nenhuma, até porque eu uso muito o que eles comentam e vou trazendo mais conteúdo. A gente destrincha aqui, né, uma verdadeira estratégia de segurança nacional, dá um viés, a gente abrasileira, né, o que é útil. Aí agora vem o Estadão falar. É aquela coisa, né? Eu vivo no futuro. Eu vivo no futuro. O vídeo ontem ficou longo, sabe? Tem algumas coisas assim que fica, mas eu falo, bicho, eu quero... No final eu falei, não, deixa eu botar aqui esse negócio do Curtis Yarvin. Porque, gente, tem alguns assuntos que às vezes parecem... Assim, pô, tem tanta coisa acontecendo no Brasil. Por exemplo, eu podia ter ontem ou até hoje aqui, não vai acontecer de novo, me defender minimamente aí, né? Dos ataques de pelanca do Constantino e do 11 centímetros, né? Nossa Beyoncé de Ouro Preto. O deputado por Minas, de 1,60 m que calça 35. Mas não, falei, cara, tem coisa que é mais importante. Aí você vê, né? O assunto ganha destaque. Quanto tempo a gente começou a falar lá atrás? A gente precisamos discutir um prédio de país, pô, prédio de país importante, prédio de país importante. Ao tempo passa, a gente vê, olha, isso aqui está acontecendo. A gente comentou nos últimos dias também, eu explorei de forma mais aprofundada, uma discussão do Financial Times, envolvendo bancos centrais, metas de inflação, juros. Vamos ver o que é que o vídeo de hoje ainda nos aguarda. Vamos falar da JBS já, viu? Vamos falar da JBS já. Você está preparado para pagar a sua conta de energia para a JBS? Você está preparado? Se prepare. Se você é de São Paulo, se prepare para ajudar os irmãos Batista, viu? Se prepare. Mas vamos... Ah, meu Deus, vamos lá. Situado na América Latina, o Brasil é marcado por um curioso paradoxo. Somos a região mais pacífica e mais violenta do mundo. Pacífica no sentido que não existe uma guerra, né? Mas é a mais violenta do mundo. Está o paradoxo a modo da nossa percepção sobre o significado de segurança nacional. Ele traz ali uns dados, etc. Sabemos pouco a respeito do que a sociedade brasileira, né, sobre defesa e segurança nacional. Aí fala só de última pesquisa que teve, é um tema que ninguém liga, ninguém está muito preocupado com isso. O fato é que, apesar de estratégicos e fundamentais para o funcionamento de qualquer nação, no Brasil, essa temática tem sido negligenciada há décadas pelo debate público. Não por mim. Há uma percepção de que a defesa, por exemplo, não dá voto. Dá vontade até de mandar um e-mail pra esse miserável aqui. Fala, desgraçado. Vê o vídeo aqui que foi publicado antes de tua nota. Sabe? É professor, esse cara aí senta na cátedra das universidades. Aí dá vontade de esfregar na cara. Fala, tá vendo aí? Vocês estão na academia. Vocês não conseguem valorizar a sociedade. Vocês não ligam pro povo. Nós estamos aqui, nós, o povo brasileiro, que estamos discutindo isso. Nós, os bolsonaristas, né? Os extremistas de direita que vocês odeiam. Somos nós que estamos falando sobre isso. Porque ele vai deixar claro que a sociedade tem que estar envolta nisso. Mas quem está discutindo somos nós. O fato é que, apesar de estratégicos e fundamentais para o funcionamento de qualquer nação, né? Enfim, há uma percepção de que a defesa, por exemplo, não dá voto. Entretanto, a realidade bate a porta. O mundo já não é o mesmo de décadas passadas. Os recentes discursos populistas de Maduro sobre o Esequibo, tomados a postura explícita do Trump, relacionada ao uso de força como instrumento de política internacional sobre a América Latina, falamos ontem, nos impõe a necessidade urgente de um grande debate nacional sobre segurança, defesa, reconstrução de capacidades soberanas. Ah, vá, né? Aí eu fico me achando. Nossa vulnerabilidade está relacionada à carência de uma cultura estratégica. Falta de ter um plano, né? Faltam na sociedade e, consequentemente, em sua representação parlamentar, e essa crítica quem faz sou eu antes de você, debates dos grandes problemas brasileiros e pensamento de longo prazo. Esse maluco aqui me assistiu, velho. Pior que não, que esse texto é para ser publicado nesse horário, ainda mais que no sábado, ele mandou ao longo da semana.
Ficamos atolados nas parolagens do dia a dia, geralmente dominados por aspectos ideológicos eleitoreiros, lavando a alma e lacrando. E não caminhamos na definição de um grande debate nacional que nos indique o percurso estratégico. Mal sabe ele também, falei com vocês, né? Ano que vem a gente vai tirar do papel, lá no 5º. Vai acabar sendo uma temporada, né? Porque tem início, meio e fim, porque a gente vai discutir, o nome é O Grande Projeto Nacional, que é o primeiro projeto do Enéas de 94. Vamos analisar aquelas ideias. São boas, são ruins? Boas por quê? Ruins por quê? Se aplicam ou não se aplicam? A gente começa a ter um plano, né? Alguém tem que tentar. Pelo menos tentar. Sabe, depois a gente faz o segundo projeto do Enéas. Se no campo da defesa as dificuldades são enormes, no campo da segurança os desafios são ainda maiores. Não temos uma política de segurança nacional estruturada. E não vai ter com o PT. Entretanto, não será a Política Nacional de Defesa nem sua estratégia, a AND, né, que trarão respostas a esses desafios. É isso. Ninguém bota fé no governo Lula, no governo atual. A necessidade de uma mobilização nacional em torno de uma estratégia de segurança nacional para o Brasil nos parece urgente. Pois é. Geopoliticamente, o Brasil se define por uma dualidade, a das potencialidades e das vulnerabilidades. A primeira é por demais conhecida e tem origem em nossas riquezas naturais e humanas que nos credenciam como uma das grandes potências mundiais. A segunda diz respeito às nossas debilidades republicanas e carência de cultura estratégica. Os fatores para tanto são diversos. Gostaria de destacar apenas um, a educação. O que é que ele quer falar com isso? Diferentemente de outros países democráticos, não há disciplina da educação básica que trate dos grandes desafios sociais sob uma perspectiva republicana. Segurança, participação, políticas públicas, defesa nacional, direitos e deveres, são tópicos que não podem ficar de fora da educação formal. Se de fato queremos uma participação qualificada da sociedade sobre segurança, é preciso, em primeiro lugar, qualificá-la. Tradução, temos que politizar as pessoas. Roubou minha pauta, mais uma vez. Essa é a minha agenda, viu? É realmente trazer a sociedade. Eu acredito que a sociedade está apta para discutir, para debater. Outro dia o povo tava dando um atropelo no Breia lá da Nord Investimento. O cara gerencia bilhões, mais de 9 bilhões de reais tomando atropelo. O povo questionando pra ele taxa de juros, a Selic nas alturas. Aqueles argumentos, né? Pô, como é que tem a taxa de juros mais do que a da Rússia? Tá maluco? Questionamento sobre IPCA. Gente, são assuntos que não estão no dia a dia do povo brasileiro. E o povo tava lá. Povão. Passando o trator em cima do cara. Eu acredito nisso. As pessoas têm capacidade. Os principais assuntos do Brasil, inclusive, os assuntos relevantes, eles têm mais destaque, mais ressonância nas redes sociais que nos jornais. O próprio jornal que ele escreve, qual a importância que o Estadão dá para esse tipo de coisa? Claudicantes em cultura estratégica e, consequentemente, órfãos de grandes balizadores políticos, ficamos à mercê de decisões tomadas com base no improviso e na intuição. É preciso avançarmos em um debate sobre esse tema. Valeu, jovem. Você está atrasado. O bolsonarismo está na vanguarda disso daí. Já que ele está falando de segurança nacional, uma coisa que eu estava comentando ontem, né? Eu falei, gente, não dá para tratar, por exemplo, o exército, os militares, falando, por exemplo, dos reservas. Fala mais uma nota de repúdio. Eu falava, bicho, vai esperar o quê de quem tá na reserva? Não tem nada que eles realmente possam fazer. Mas eu falei, é importante, porque as Forças Armadas, você goste delas ou não, o pessoal fica lá, gente, 30, às vezes 40 anos. Eles não só ficam pintando o meio-fio o tempo inteiro, principalmente os oficiais. Existe sim uma formação, existe sim uma formação estruturada. Pode não ser tão boa quanto era no passado, mas ainda existe. São pessoas que ainda pensam assim, em Brasil, ainda tem algumas alas que pensam em outras questões. E mais do que isso, eles são um dos setores do establishment brasileiro. Você tem o setor financeiro, você tem o setor do judiciário, você tem o setor político, né, o núcleo duro ali que controla, o núcleo do centrão, né, com algumas pessoas da esquerda, você tem os militares, são uma peça do establishment. Lá atrás, e tem ontem também, a turma do Enéas foi atrás, tentou trazer para perto, tentou explicar muitas coisas. Poxa, é um pessoal que inclusive tem voto. Olha quantos votos Bolsonaro foi tendo ao longo da vida, trabalhando em defesa do interesse, né, assim, meio, ajudando, né, meio corporativo para os militares. E não se elegeu nacionalmente, se elegeu só no Rio de Janeiro, foram vários votos. E enquanto às vezes a direita torce o bico, não procura criar esse canal de diálogo, tá ali o Lula.
em almoço com a cúpula militar, agradece lealdade, faz um aceno. Vou pegar esse caso para falar outra coisa para vocês. Bolsonaro, de maneira inquestionável, ele sempre teve a pauta de segurança pública como algo muito caro para ele. Muito caro para ele. Cara, isso aqui acabou. Ao longo do governo, o carta branca realmente combateu o crime muito mais. Só que muitos policiais, posso falar com propriedade de causa de conhecer vários e conversar, muitos deles ficaram satisfeitos com o governo Bolsonaro, tanto pela reforma da Previdência, que sentiu que os penalizou, né? Sei tanto de gente da PF quanto de gente da PRF, falou, pô, os militares foram beneficiados, a gente apanhou. E não tiveram aumentos. Eu falo, poxa, a gente tá aqui, é o governo da segurança pública e tudo mais, e não tem uma valorização, dando sangue, dia após dia. Assim, a direita, né, ela tem que procurar se aproximar desses grupos que compõem o establishment no Brasil. O setor produtivo, tem que alguém lá bater na porta, começar a procurar. Hoje em dia só tem o quê? A Fiesp, mas também tem a CIMG, né, que é a Confederação das Indústrias de Minas Gerais. Vou dar um exemplo de outro estado que a gente comentou outro dia. Esses grupos, gente, é preciso começar a dialogar, trazer essas pessoas para perto. Eu não acho que isso quem vai fazer sou eu. Talvez também não, eu não acho que talvez sejam vocês, propriamente ditos. A não sei que tem alguém aí mais descolado, com uma posição de maior destaque na sociedade, mas a nossa classe política, ela precisa começar a fazer política. Fazer política é ter uma rede de contatos, network. Enquanto a direita aí só reclama e lacra, é evento do LIDE, é evento do Grupo Esfera. O pessoal tá andando. O pessoal não tá de braços cruzados. E aí, enquanto o Lula faz aceno para as Forças Armadas, o mesmo Lula, que é da turminha do Foro de São Paulo, por mais que hoje em dia eu não veja a mesma relevância que já teve no passado, o Foro de São Paulo teve um papel crucial também no desmonte das Forças Armadas. Não só no Brasil, como outros países da América Latina. Aí a gente teve eleições no Chile, né? Nesses últimos dias. Aí, olha que vídeo impagável. Principalmente pelo fato da Globo assumir que existe o Foro de São Paulo. A derrota do Boric, ele coloca ali um freio, na verdade, de um movimento da esquerda da América do Sul, América Latina, que queria se contrapor ao Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo foi criado, reunia partidos de esquerdas, entre ele o PT, e defendia regimes autoritários. Cuba, Nicarágua, Venezuela. Então, o Boric e o Gustavo Petro achavam que precisavam renovar a agenda de esquerda no continente. Foco no meio ambiente, foco em diversidade, paridade, eles defendiam paridade entre homens e mulheres, uma agenda nova para a esquerda, que achavam que a agenda da esquerda estava muito ultrapassada. Antiga. Principalmente nessa passada de pano que a esquerda faz, o PT também, para regimes autoritários, defesa intransigente da democracia. Então agora ele perdeu esse grupo, Rede Futura, foi criar Você vê, a Globo te explicando que existe mais de uma esquerda, né? Uma esquerda mais identitária, mas é a esquerda liberal progressista. Não é que ela perdeu pro Foro de São Paulo, ela perdeu pra direita, ela perdeu pro Cast. Mas tá aí. Os desafios da nossa era mudaram. Os desafios da nossa era mudaram. E as soluções que a democracia liberal está tentando oferecer não estão sanando problemas em nenhum país do mundo. Vai pegando o gancho aqui no Chile, olha só como são as coisas, viu? No mesmo dia e na mesma hora. Não é a matéria da Globo essa, mas essa matéria e essa daqui. Ambas no mesmo dia, da mesma hora. Primeiro vem Estadão. A escolha chilena. Aqui é editorial do Estadão. Editorial. É o CNPJ dos golpistas do Estadão falando, né? A cobertura da imprensa revelou suas fragilidades. À direita, proliferam adjetivos como ultra, extrema e ameaça. À esquerda, o radicalismo costuma ser relativizado. Uma candidata comunista é descrita como moderada ou centro-esquerda. O governo Boric raramente foi tratado como radical. Quantas e quantas vezes o próprio Estadão faz isso?
Qualquer pessoa de direita no Brasil é extremista, é ultradireita, ultraconservador. Agora é que ele está criticando a Globo, né? Que falou que extrema-direita vai às urnas contra comunista moderada. Aí o Estado não está querendo passar o pito na imprensa. O problema não é criticar o CAST, mas aplicar 2 pesos, 2 medidas na descrição do espectro político. Ao adotar taxonomias militantes, parte da imprensa deixa de observar para participar. Faz leitura psicológica do eleitor conservador, recorre a associações históricas como atalhos narrativos e perde credibilidade. Ao tentar corrigir o eleitor, aliena-o ainda mais. A cobertura enviesada não freia o radicalismo, antes o alimenta. O Estadão publica o editorial no dia 17, às 3 da manhã, para criticar a militância de imprensa usando adjetivos pejorativos contra a direita. Extrema-direita, ultradireita, né? Ameaça-direita. Pois bem, o mesmo Estadão, no dia 17, às 3 da manhã, no mesmo horário, publica: lições a tirar da vitória de Castro no Chile. 35 anos depois do fim da ditadura de Pinochet, a direita pura e dura volta ao poder. Começou. Pura e dura. Não tá falando de extrema, né? Nem ultra. Pois bem, Castro é um ultradireitista católico. Tô entendendo como isso aqui é uma desgraça? Isso aqui é uma desgraça. É o veículo mais golpista do país. Ele ri da tua cara. O mesmo veículo que em seu nome o CNPJ diz: não pode ser militante. Cobertura enviesada, não. A ultradireita. E quem escreve esse texto aqui, o Sérgio Fausto, é o presidente da Fundação FHC. Só podia ser, né? Isso é imprensa. E quer dar liçãozinha de moral. O fato de que seja um político de extrema direita, não era Estadão para não usar a extrema direita? Não era o problema? Não podia? Não significa que Castro fará necessariamente um governo de extrema direita. Se a maioria no Congresso, terá de negociar com a direita moderada, por ele chamada de direitinha covarde, e com os parlamentares do partido dela gente, um aglomerado heterogêneo cujo candidato à presidência, Franco Parisi, obteve 20% dos votos sob o lema ni fachos ni comunes, sei lá. Nem que significa isso, deve ser com fascistas não dialogamos. Deve ser isso, né? Sei lá, não falo espanhol. Coloquei isso aqui porque, né? Vamos discutir um plano, discutir um projeto. A gente vai voltar para agora, né? 1º de janeiro de 2027, Flávio Bolsonaro eleito. E aí? Vai ter que governar, né? Vai ter que ter algum grupo para governar. Já imaginou como é que vai ser? Os 308 deputados que ele vai precisar para aprovar as PECs? E os 49 senadores? Meu Deus do céu. Coisa para pensar desde já, né? Então, assim, esse é um problema que todos os presidentes à direita no mundo meio que enfrentam, com exceção do Trump, porque lá só tem republicano e democrata, só tem 2 partidos. Coisas são bem mais fáceis, né? Tem os partidos menores, mas quase não tem representatividade. Que aprendizados se podem extrair da eleição de Castro? O primeiro é que as forças de centro-direita e centro-esquerda, que em alternância deram estabilidade política ao Chile por mais de 2 décadas, estão em crise profunda. Por quê? Porque as ideias e pautas que essa gente defende não traz soluções. Não traz soluções. Não trazem soluções. O segundo aprendizado diz respeito à crescente importância eleitoral da insegurança pública e da percepção do eleitorado a seu respeito. Em 2026, sem nenhuma sombra de dúvidas, discutir segurança pública será importantíssimo. Será pauta de campanha. A direita, ela não pode só denunciar o problema. Se a direita, além de denunciar, tiver um plano que seja coeso, que seja realista, sabe? Verossímil, que a pessoa olhe e fala: cara, isso aqui tem cara que vai dar certo. Vou votar no Flávio Bolsonaro. A gente precisa ter um plano. A terceira lição é sobre os riscos que o aumento da insegurança real, feita por indicadores, é percebido pela população, né, correta para a democracia. Ou seja, quando o pessoal acha que a coisa está ruim demais, está muito violenta, as pessoas estão dispostas a perder sua própria liberdade para combater a delinquência. Eu abro mão de minha liberdade para combater o crime. Veja o ponto que as coisas estão chegando. Por fim, não se deve tirar conclusões precipitadas. Ele diz: a parte da guinada direita explica-se com um sentimento contra o governo de turno. Nos últimos 19 anos, a oposição venceu todas as eleições presidenciais no Chile. Além disso, a moderação política não deixou de ser um valor. No Brasil, segue mais ou menos o mesmo tom. A gente deveria pensar, né? Por quê? Por que o Centrão sempre consegue se eleger? O que está faltando para a gente mudar esse cenário? O que
que tá, gente, como é que alguém vota no Centrão, bicho? Como é que alguém elege Hugo Mota? Como é que alguém elege Arthur Lira? Como é que alguém elege Marcos Pereira? Sério mesmo, velho. O que é que esses caras fizeram, sabe? Pra merecer o voto. Eu entendo o cara votar na esquerda. Na direita, óbvio, também. Agora, no centro, bicho. Também não esmoreceu a demanda por mais investimento público em saúde, educação, previdência social e agora segurança pública. A unanimidade dos analistas descrê da viabilidade política de Cássio cumprir a promessa de fazer um corte profundo dos gastos públicos sem atingir programas sociais aprovados por governos de centro-esquerda e centro-direitas anteriores, como a pensão universal garantida, que assegura uma aposentadoria mínima a todos os chilenos. E é o tema que também se discute muito todo, né? Corte de gastos. Mas vai cortar de onde? Vai cortar de onde? O Brasil vai ter que debater isso. Ou você corta o gasto, ou você aumenta a arrecadação. O Lula fez um aumento de arrecadação, fazendo o quê? Aumentando imposto. Esse caminho não é bacana. Agora, se a economia como um todo cresce, o governo arrecada mais, sem cobrar mais imposto. Apenas fazendo a economia crescer. Talvez esse possa ser um caminho para não cortar, né, no pobre, não botar para o pobre pagar a conta mais uma vez, nem subir, né, o imposto, principalmente para a classe média pagar. E aí como é que a gente vai fazer isso? Mas vamos lá. Assim como essa questão da estratégia de segurança nacional que a gente comentou, e eu fiz essa discussão agora, né, de dinheiro, que é um dos pontos que vão... Eu tô falando isso por uma razão também. A gente vai chegar nas eleições e a galera vai ficar questionando, mas o que é que o Flávio Bolsonaro vai fazer para sanar as contas públicas? Como iremos cuidar da trajetória de nossa dívida que só aumenta e pipipi, popopó, ppp? E vê só. Um Banco Central durão. Pra quê? Quem pergunta isso é o Felipe Salto, que hoje está na UAR Investimentos. Já foi secretário da Fazenda do governo do Dória. Amplamente aceito aí, na Faria Lima, um banqueiro refinado, gordinho, pastel do Delfim Neto. A ata da última reunião do Copom não indicou que vai ter redução de juros. Nossa Selic, né? O argumento para manter a Selic em 15% ao ano, a um juro real de 11%, baseia-se em 3 pontos. A lenta convergência das expectativas de inflação à meta de 3% a ano, a projeção de inflação superior à meta para o chamado horizonte relevante e a atividade econômica ainda forte. Aí quando eu reclamo sobre isso, você é quem para falar sobre isso? Economista? Economista? Pois bem. Vê o que é que o Felipe Salto vai falar. Um cara do sistema, um cara do regime. A hora é de olhar para o risco de uma deterioração da atividade econômica que poderá vir como uma avalanche, dados os efeitos acumulados dessa política monetária excessivamente conservadora, né? Esse arroxo. Tem um problema, o pessoal não está investindo, o pessoal não está expandindo, porque ninguém quer pegar crédito, sabe? Empresas quebrando. Na hora que chegar, rapaz, vai ser um turbilhão. A redução dos juros precisa começar logo. A ideia de que o Banco Central precisa ser durão é uma falácia. A autoridade monetária cabe buscar a preservação do valor da moeda e o bom funcionamento do sistema financeiro. Cabe controlar a inflação, perseguindo as metas estipuladas pelo Conselho Monetário Nacional, metas que atualmente estão completamente fora da realidade. Quem disse ser prudente ou tecnicamente recomendável para a economia brasileira com uma inflação de 3%? Tu sabe quem foi que disse isso? É a Bíblia, isso aqui é mandamento de Deus, não pode nem questionar. Primeiro ponto para colocar. Mesmo que não exista no Brasil o chamado duplo mandato para a autoridade monetária, meta de inflação e minimização do hiato do produto ou do emprego, é dever do Banco Central acompanhar a atividade econômica e o emprego e cuidar para que suas decisões não acabem desprezando o bebê junto com a água suja do banho. Vocês estão em busca de uma inflação que vocês nunca vão conseguir atingir. E o custo disso é desacelerar a economia, é quebrar empresas, é destruir empregos. Sério mesmo que vocês vão fazer isso? A gente vai continuar até quando? No tripé macroeconômico. Meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Só liga de meta de inflação. Por que não fala de meta de crescimento, meta de emprego? Não. Gente, você tem o quê?
Vamos botar aí FHC 94. 31 anos, bicho. Presos no mesmo modelo do tripé macroeconômico, afundando o país. Ademais, uma política monetária conservadora gera despesas com juros impeditivos. É que eu falo do primário e do nominal. O déficit do setor público está em 8,2% do PIB, sendo o resultado primário próximo a zero. O superávit primário zero. Mas o nominal está 8,2%. E o restante é explicado pelos gastos financeiros. Como estabilizar uma dívida que recebe mais e mais lenha na fogueira? Está todo mundo preocupado com o primário. E o nominal? O nominal está crescendo de forma vertiginosa e o custo real do Estado brasileiro hoje são juros. A busca do superávit primário é inescapável. É o que eu falo, gente. Todo mundo quer ter lucro no final do dia. Óbvio. Mas não anula a necessidade de uma revisão na política monetária. Gostamos muito de copiar os Estados Unidos, mas curiosamente nesse tema não. Pois é, Felipe Salto. E eu falo, eu sou o louco. Eu sou o comunista de direita. Segundo o charlatão Rodrigo Constantino. O Banco Central tem que ser durão. Pra quê, né? A credibilidade já está provada e tudo mais. É preciso dar ao crescimento econômico o mesmo peso destinado ao controle da inflação. Nisso ainda engateamos. Aí tu quer ver o governo Lula? O que o Lula fala diante disso? Mesmo crítico do patamar de juros, Lula sai em defesa do Galípolo. 100% alinhado. Tem 100% de confiança do Lula. Eu tenho 100% de confiança no companheiro Galípolo. Pois é. Eu nunca fui favorável à dependência do Banco Central. Nunca. Eu nunca fui favorável à dependência do Banco Central. Ah, bicho desgraçado de mentiroso, viu? Ah, peraí. Eu acho que tá aqui. Peraí. Deixa eu pausar pra não gastar o tempo. Lula disse que nunca foi favorável, né, à independência do Banco Central. Lula defendeu a autonomia para o Banco Central desde a Constituição Constituinte até o ano 2000. No mês de fevereiro de 2023, se você for lá no Atlas de fevereiro de 23, tem um subtema chamado Hipocrisia do PT. Inclusive tem esses documentos. Lula articulou a favor da autonomia do Banco Central no governo Dilma. Lula propôs autonomia para o Banco Central na Assembleia Constituinte. Tá aqui, ó. É mole uma coisa dessa? Aqui, ó. O deputado... Aqui é o Guxiquem. A jornal do PT. O Banco Central deve ser um órgão autônomo, com diretoria indicada pelo Poder Legislativo com mandato não coincidente com o do presidente. Ah, não, velho. Eu não acredito nisso. Não coincidente com o do presidente. Ah, deixa eu abrir essa notícia aqui do Metrópolis na íntegra. Rapaz, o cara de pau da desgraça esse Lula, viu? Ah, meu Deus. Mesmo crítico. Ó. Lula falou que o jornal do PT da época, né? O mandato não pode ser coincidente. Ou seja, quando termina, né, o teu governo, tu ainda fica 2 anos para trocar. Olha o que o Lula disse. O que não dá é o seguinte: eu indiquei o presidente do BC, ele vai ficar 2 anos no outro governo sem perder as eleições. Eu acho que não é correto. Todo governo que entra tem o direito de indicar o presidente do BC. Mas Lula, ô desgraçado, mandato não coincidente do presidente. Olha a coisa dessa. Esse é o Brasil. Aí esse cara aí fica aí arrotando o Lula, né? É o Lula. Com ódio a Lula, mercado pode acabar indo de Flávio Bolsonaro. Vou ler essa nota aqui para ver se era muito choradeira ou tinha alguma coisa que fazia sentido. Tem muita choradeira, agora tem umas coisas curiosas. O chamado mercado, ao que consta, não gostou de Flávio ter sido indicado por seu pai para a disputa de 26, né? Um pouco a Quest, coloca o Flávio na frente do Tarcísio, preferido do da Faria Lima. O mercado gostava de Bolsonaro e de seu fabuloso Paulo Guedes. O mercado não gostava de Bolsonaro. O mercado aceitou Bolsonaro a partir do momento que Paulo Guedes estaria lá. Natural, então, que agora o mercado, né, prefira o capitão dos bandeirantes, com a vantagem dele governar o principal estado do país e respeitar certa institucionalidade. Não é tão despreparado e tosco quanto seu demiurgo e não parece inclinado a aventuras antissistema. Antissistema o Tarcísio realmente não é. O mercado, na verdade, está interessado em privatizações, desregulamentações e ausência de Estado.
para poder atuar com ampla liberdade. Isso eu concordo. Tarcísio já trocou juras com o mundo financeiro, apresenta-se como defensor da ideia de que na esfera privada tudo funciona, em que pese a emergência de fraudes em série, como o caso das Americanas, do Master, PCC lavando dinheiro da Faria Lima, teve a confusão da Ambipar também, né? O mercado privado é maravilhoso, é errado só o público. Voltando ao nosso trópico em transe, não é de se duvidar com a incapacidade crônica da direita de construir e apresentar uma candidatura respeitável e viável ao Planalto, que todos acabam embarcando com Flávio Bolsonaro. Já que a versão a Lula é visceral, as fichas deverão ir mesmo para o bolsonarismo que toma a vacina. Pois bem, veja só. Corte de gastos, corte de gastos, corte de gastos. E aí falando do mercado. Isso aqui é de ontem. O governo deixará de cobrar 903 bilhões em imposto em 2026. Isso aqui são subsídios. Aí vocês perguntam, e vai para quem isso aqui? Bom, a maior parte vai para andar de cima. Mais ricos ganham quase 4 orçamentos do Bolsa Família em benefícios do governo. Aí tem vários números aí que você entra, né, para você olhar. Mas e aí, gente? Vai cortar de onde? Aí eu pergunto para vocês. Eu tenho certeza que vocês já viram o mercado defender desvincular o salário mínimo da Previdência, ou seja, você aposentado, se tiver aumento do salário mínimo, você não vai ter aumento. Se você recebe BPC e tiver aumento no mínimo, você não vai ter aumento. Assim, tudo que está indexado ao mínimo não vai ter aumento. Você já viu o mercado defender isso. Você já viu o mercado defender uma redução do número de benefícios, cortes no BPC, tudo isso mais. Mas eu acho que você nunca viu o mercado falar de cortar os super salários do judiciário. Se falar, fala escondido. Ele grita assim, ui. É assim, fala no máximo. E você não vê o mercado falando de ir para cima dos subsídios dos campeões nacionais. E aí? E aí? Como é que a gente vai resolver o Brasil? São discussões que não aparecem. E aí, como essas pessoas dominam a imprensa, porque eles são os principais anunciantes da imprensa, esse tipo de assunto não ganha destaque, sabe? Nem que seja um texto como lá o Felipe Salto falando para o Banco Central, tá passando demais do limite, hein? Aí, para falar do mercado, você está preparado? Você está preparado para dar dinheiro para a JBS? Você fala, mas como assim? Calma. Eles estão acompanhando São Paulo, né? A crise da Enel ganhou um novo capítulo. E aí, você pode ter uma mudança. A Enel pode deixar São Paulo e quem que vai assumir? Quem? Bom, segundo o Brasil 247, o mercado já aposta em possíveis sucessores. Primeiro, Âmbar Energia, dos irmãos Batista. Você fala, meu Deus, não pode? Temos outra opção, a Equatorial, do Daniel Dantas. O grande Daniel Dantas. Não sei se pode chamar de ex-banqueiro, ainda banqueiro. E tem a CPFL, né? Os como candidatos, você não sabe. Mas e aí? Você já parou para se perguntar nisso? E aí? Vai fazer como? Eu não quero Enel. Vai quem então? E aí? E aí? Você já pensou que, mesmo que, vamos botar o seguinte, ó, os irmãos Batista vão vir aí e vão fazer um bom serviço. Ótimo. Eles vão fazer um bom serviço e, obviamente, eles vão receber por isso. Né? A empresa dá lucro. Tu acha que esse dinheiro extra que será recebido vai ser gasto como? A Âmbar Energia, além de ter unidades, né, de geração de energia, usinas, agora vai administrar, sei lá, a concessionária da cidade mais importante do país, já adquirir energia nuclear brasileira. A gente está indo para onde? Para onde que a gente está marchando? Nesse campo da energia, você não tem empresários conservadores, de direita, compromissados, que o lucro que eles vão obter, na maior parte do tempo, ficarão, sei lá, no Brasil e serão empregados em, sei lá, ótimas soluções e tudo mais. Vocês conseguem entender que todas essas discussões são muito mais profundas do que vendem? Aí fica o pessoal aquela gritaria de sempre, não, temos que privatizar tudo. Para quem? Qual o cenário que a gente vive hoje no mundo? Qual o resultado prático dessas ações? Ninguém quer parar para pensar no resultado prático, se vai ajudar ou se vai atrapalhar. Vai só todo mundo pagar para ver, aí se der errado depois todo mundo chora. E todo mundo chora depois. Ah, meu Deus, olha o que os irmãos Batista estão fazendo, oh, meu Deus do céu. Esse é o resultado. Esse é o mercado. Olha o mercado aí, ó.
Cadê o mercado? Olha o mercado também. O Messias foi indicado por Lula pro Supremo, né? A Febraban, que não abre a boca para falar de nada que interessa à direita. Violação de direitos humanos, censura, perseguição, nada. Agradeço ao presidente da Febraban, Exat Sidney, pelas generosas palavras em favor da minha indicação ao Supremo, registradas em artigo que honra a advocacia pública e reforça a centralidade das instituições na proteção da justiça e da democracia. Isaac escreveu um artigo no Conju para defender o Messias. Febraban, Federação dos Bancos. Eu não precisa nem entender, bicho, o que é que tem de errado na Federação dos Bancos ou nos bancos. Você está vendo apenas que a Federação dos Bancos está atuando ativamente para ajudar que o Messias se torne o próximo ministro do Supremo. Sabe? Você não precisa entender para você saber que tem algo errado. Árbitra e investidora. A árbitra da CAN votou a favor de fundo de investimento que de forma indireta detém mais de R$1 milhão de recursos dela e do marido. Faz sentido isso? Aí vocês perguntam, mas isso aqui no mercado? Onde está a CVM? CVM decide pela prescrição de processo contra Joesley Batista em suposta manipulação de ações da JBS. E o mercado? Bom, a bolsa no Brasil é muito complexa, disse CEO do Carrefour no país sobre fechamento de capital. Esse é o mercado, né? É o livre mercado. Olha o livre mercado aí, ó. Olha o livre mercado aí. Ah, meu Deus do céu. Enfim, aí para terminar, a turma do Quinto já tinha escrito esse artigo que eu acho que se encaixa bem a tudo que a gente comentou ontem e todas essas provocações. A gente fala do Flávio agora só amanhã. Fala que vai falar um pouco também da candidatura dele. O centrão e a direita na era das ideologias. Se a regra que você seguiu o trouxe até aqui, de que é que serve essa regra? É a pergunta que Anton, no incrível livro Onde os Velhos Não Têm Vez, faz no auge do seu realismo segundos antes de atirar. Uma ideia simples, mas tão poderosa que deveria estar estampada como um memento mori nos escritórios da Faria Lima e nos gabinetes do Centrão. A elite política e econômica brasileira seguiu por décadas suas regras de etiqueta institucional, moderação tecnocrática e fé cega no liberalismo globalista. E para onde essas regras nos trouxeram? Para a beira de um abismo político e civilizacional, onde a esquerda se tornou hegemônica e voraz no consumo das riquezas nacionais. A insistência em candidatos de consenso domesticados prova que o establishment se recusa a aceitar o óbvio. O mundo mudou, as regras antigas acabaram. Enquanto banqueiros articuladores políticos buscam uma terceira via presa aos manuais dos anos 90, o planeta observa a morte anunciada do sistema liberal. A vitória do Castro no Chile é só a confirmação de que a América Latina está acordando para a necessidade de ordem, autoridade e defesa intransigente dos valores ocidentais. Age assim como Milei venceu afirmando identidade clara ao nacionalismo conservador, não pedindo licença ao centro. O governo americano, com a divulgação de sua doutrina Monroe 2.0, deixou claro que o Ocidente é território prioritário e que as influências chinesa e russa serão combatidas. A era do globalismo acabou. E agora, ou se fortalece internamente, ou se vira presa fácil para aqueles que o fizeram. A cegueira da Faria Lima ainda é mais constrangedora quando contrastada com a lucidez de seus pares ao redor do planeta. Isso a gente comentou tem mais de um mês. O JP Morgan e o mercado financeiro americano já entenderam o novo Zeitgeist. Zeitgeist é o espírito da nossa época. Eles abandonaram as ilusões do livre mercado sem fronteiras e anunciaram financiar o American First, injetando trilhões na reindustrialização e na defesa nacional. Eles basicamente falaram, vamos trabalhar aqui em conjunto com o governo Trump. O JP Morgan, inclusive, falou essa questão, agenda ESG. Esquece isso, mano. Agora é hora de reconstruir o país. Percebendo que no século XXI, a segurança geopolítica vai preceder o lucro. Na Ásia e na Europa, o movimento é idêntico, com dinheiro seguindo a soberania. No Brasil, o mercado financeiro insiste em apostar contra o próprio destino, sonhando com gestores que tratam o país como uma grande empresa auditada e não como uma nação a ser defendida. É neste cenário que a indicação de Flávio Bolsonaro surge, não apenas como uma manobra legítima de Bolsonaro, mas com o imperativo de sobrevivência geopolítica.
Flávio carrega o DNA político necessário para conectar o Brasil a esse novo eixo de poder conservador que se desenha ao redor do planeta. Ele não é o candidato do talvez, não é o gestor que o Centrão deseja para manter o seu feudo. Ele representa a continuidade de um projeto que entende a linguagem da direita global, do nacionalismo propositivo, de uma pauta de costumes clara e de um alinhamento estratégico com o Ocidente. Tô botando fé em tu, viu, Flávio? Não me decepciona. As críticas vêm porque tem de vir, mas o motivo delas diz mais que palavras. Criticar a escolha do Flávio é incorrer no erro da frase do Anton. Lutar para manter as regras de civilidade e composição do passado que serviram apenas para pavimentar o caminho da esquerda e enfraquecer o caráter nacional é loucura. Se quisermos resultados diferentes, se quisermos um Brasil soberano, integrado às cadeias de valor das democracias ocidentais e livres e das influências perniciosas que desejamos manter o país pobre eternamente, precisamos abandonar as regras que falharam. Qual o medo de dizer não para essa elite podre? A candidatura da direita precisa ter clara a ideia que, em um mundo de lobos, não se envia ovelhas para negociar, por mais bem vestidas que elas estejam. O Brasil precisa de força e a hora da moderação já passou. O vídeo de hoje acaba sendo até um complemento do de ontem, né? Aí, gente, ou se pensa de verdade para que lado a gente vai, porque 1º de janeiro Lula não será mais presidente, beleza? Se a direita não tiver 54 senadores, vai fazer impeachment? Eu acho que não. E aí, vai fazer o quê? Óbvio que a imprensa vai atacar, mas a gente vai fazer o quê? Vocês não querem ganhar mais dinheiro, não? Vocês não querem mais dinheiro na conta de vocês? Você não quer comida mais barata no supermercado? Você não quer que seu filho possa quitar uma casa? Comprar já tá difícil. Quitar nem se fala. A maior parte da turma é da direita, né? Mais conservadora, todo mundo acha que pensa casar, ter filhos, famílias, e aí? Vocês não estão preocupados com os filhos de vocês? O legado para deixar? Né? Nessa quadra da história, qual será o nosso papel, o nosso ponto? Eu não consigo ver solução para o país pela direita sem passar pelo bolsonarismo. Aposto todas as minhas fichas no bolsonarismo. E se quebrar a cara, quebrarei na certeza que era o melhor caminho a ser tomado, sem sombra de dúvidas. E se quebrar a cara, bicho, é porque as forças foram mais fortes do que nós. Porque eu não tenho dúvidas da boa intenção, velho. Principalmente do Jair, né? Esse daí tem que pedir desculpa toda vez que fala o nome dele. Falou o nome do Bolsonaro, tem que pedir desculpa. Ô, Bolsonaro, me desculpa, velho. Ainda tá te incomodando, sabe? Aí um cara que todo dia o pessoal devia agradecer. Obrigado, Bolsonaro, por tudo que o senhor fez aí, velho. Por criar esse movimento. A gente tá aqui hoje discutindo. Tudo isso daqui é por causa desse cara aí. Só pra deixar bem claro, viu? Sendo torturado na prisão. Numa clara tentativa também de extorquí-lo. E não deu certo. Eu vou mandar os vídeos que eu dei lá no Telegram. Se você quiser ver lá os 11 eixos, eu mandei lá também. Tá um PDF bonitinho. Que eu comentei no vídeo ontem. Gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode ser membro do canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição. Tem um Atlas Brasileiro, né? Kimpen.com.br. A questão do Lula do Banco Central. Essa cara de pau dele. É fevereiro de 2023. Tem lá no Atlas. E lembro de voltar amanhã. E fico aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!